Irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares, queridos. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar na sua casa nesta noite para aprender no seu santo templo. Foi profetizado que Deus levantaria uma nação dentre as nações da terra que se assentaria para receber a instrução da palavra de Deus. E a igreja é essa nação que Deus separou entre as nações da terra. Um povo seu, propriedade exclusiva, porque foi comprado pelo sangue de Jesus. E nós podemos nos assentar e ouvir a palavra de Deus. É um grande privilégio, irmãos. Meus queridos irmãos, para a mensagem de hoje, o Senhor colocou em meu coração, ainda dentro do tema que nós temos nos ocupado nas últimas 2 quartas, sobre as filhas de Zelofeade, o casamento das filhas de Zelofeade. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 36. É o último capítulo do livro de Números, capítulo 36. A partir do versículo 1. Preciosa palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler na tradução NVT. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel têm direito a herdar propriedades, deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra
poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Estes são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ó Senhor, fala aos nossos corações por meio da exposição desta palavra. Renova as nossas mentes e transforma, Senhor, as nossas vidas, por efeito, Senhor, da eficácia da Tua palavra, para que nós estejamos habilitados, preparados, capacitados para a realização do Teu grande projeto em nossas vidas. Abre-nos, Senhor, a palavra, o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Espírito Santo me deu esta mensagem e eu quero, segundo a graça do Senhor, entregá-la com a máxima fidelidade possível. O objetivo desta mensagem é que você e eu façamos um upgrade em nossa vida, subindo alguns degraus em nosso crescimento pessoal, emocional, espiritual, para que possamos quebrar a rotina, sair da mesmice e abrir novos espaços para que Deus possa nos dar novas oportunidades. Porque, meus amados irmãos, é preciso passar por uma transformação do nosso modo de pensar, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 12 e versículo 2, porque Jesus disse que ninguém coloca vinho novo, ideias novas em odres velhos. E para que não haja nenhum acidente e nenhuma falta, vamos, irmãos, transformar-nos pela renovação das nossas mentes, para que nós estejamos habilitados a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu gosto de chamar de o plano perfeito que Deus tem para nós. Nós estamos no capítulo 36, como disse, e os irmãos viram, o último capítulo do livro de Números. E o resumo final do livro de Números é apresentado neste capítulo. E não poderia haver assim algo mais especial, mais elevado, para finalizar este livro, do que enfatizar a importância da fé, da obediência, da perseverança e da determinação das filhas de Zelofeade como um mecanismo para assegurar o direito delas de possuir a terra em herança.
depois de 40 longos anos, a viagem acabou. O versículo 13, o último versículo que nós lemos, nos mostra que os israelitas estavam em segurança, acampados nas planícies de Moabe, em frente a Jericó, prestes a cruzar o Jordão. Eles estavam em preparação para entrar na terra prometida. Meus queridos irmãos, eu acredito que dá para a gente imaginar o desejo, depois de 40 longos anos, ali, apenas esperando cruzar o Jordão para pisar na terra prometida. A herança que fora ou que seria concedida às 5 filhas de Zelofeade, em Números capítulo 27, versículos 6 e 7, suscitou inquietações e preocupações aos líderes da família de Gileade. Porque, como os irmãos sabem, a lei foi mudada e Deus falou a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai passará para elas. Essa mudança, irmãos, na legislação trouxe uma preocupação muito grande para os líderes dessas famílias. E eles foram consultar Moisés e foram consultar outros líderes quanto ao destino dessas heranças que seriam outorgadas para mulheres caso elas se casassem com homens de outras tribos israelitas. Números capítulo 36, versículo 1 e 2, diz que os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. Cada uma das tribos receberia uma porção de terras por sorteio. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia ao nosso irmão Zelofeade às filhas dele. A preocupação desses líderes era com a decisão tomada em relação às filhas de Zelofeade, mas também atingiria outras tribos em que de famílias que não nasceram varões e que as terras seriam destinadas para as filhas. Por um lado, Deus ordenou que as terras fossem dadas aos filhos de Israel, a cada tribo por sorteio. Isso pelo mecanismo do ano do jubileu, faria com que a terra permanecesse de maneira permanente com cada tribo. Porque no ano do jubileu, mesmo que em razão de alguma dívida, aquela terra estivesse na mão de outrem, ela voltaria para aquela família ou aquela tribo.
Porém, meus amados irmãos, de outro lado estava a decisão de Deus sobre as filhas de Zelofeade e sobre outras moças que receberiam as terras com a preocupação, Números capítulo 36 e versículo 3, delas se casarem com homens de outras tribos, levando consigo as suas propriedades para a tribo dos homens com quem elas se casassem, e com isso a área do território da tribo de onde elas saíram seria reduzida. E eles anteviam isso como um problema relativo às famílias que tinham filhas que receberiam herança, porque se elas se casassem com homens fora da sua tribo, elas levariam consigo uma parte das terras daquela tribo. Então, irmãos, a argumentação dos líderes era justa, mas eles buscam uma resposta junto a Moisés e junto aos demais líderes, o que nos ensina que por mais que uma reivindicação seja justa, nunca ela pode ser motivo para que um protesto ou uma rebelião seja levantada. Eu fiquei pensando, irmãos, que parece que em razão de tudo o que aconteceu no deserto, eles aprenderam que levantar bandeiras de protesto e criar grupos de oposição e falar contra os líderes não eram estratégias aceitáveis por Deus, mesmo se tivesse algum tipo de razão. Pelo contrário, irmãos, de acordo com 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 23, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é ter cabeça dura, é ter uma ideia fixa e não abrir mão daquilo. É como a idolatria e o culto a ídolos no lar. Eu já tinha lido este versículo, mas ontem à noite, quando eu recuperei este versículo, eu fiquei um pouco assustado, porque eu nasci em um lar cristão, e no meu lar, na minha casa, nunca teve ídolo, nunca teve imagens. E eu fiquei pensando, meu Deus, então, ser obstinado, ser cabeça dura, é como idolatria e culto a ídolos no meu lar. Porque, meus amados irmãos, soluções verdadeiras nunca vão surgir com rebelião. Na verdade, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, ele foi e é uma proposta de Lúcifer, que se tornou Satanás ao se rebelar tragicamente no céu contra Deus. Eu fiquei pensando, irmãos,
que certamente haverá muito mais harmonia nas igrejas, caso haja respeito às hierarquias providas por Deus sobre nós. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta a Tito, que fora deixado em Creta, para colocar em ordem a organização das igrejas naquela localidade, em cada cidade, no capítulo 1, versículo 10, porque ele devia colocar presbíteros em cada uma daquelas cidades. Ele diz o seguinte para Tito: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem, cabeça dura, obstinado, insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com esses ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Lucro não é só dinheiro, irmãos. Lucro se espraia de várias outras formas, como influência, como poder, como conquistar seguidores. Infelizmente, o inimigo tem seduzido muitos crentes para que se adaptem ao perfil e ao comportamento dele, quando na verdade os salvos devem permitir que o seu caráter e o seu comportamento sejam moldados pelos princípios oriundos da palavra de Deus. Não segundo o mundo, Romanos capítulo 12, versículo 1, e nem segundo Satanás, mas trazendo cada pensamento, cada ideia cativa à obediência da palavra de Deus. Mas por incrível que pareça, irmãos, Satanás tem induzido muitas pessoas a acreditarem na ilusão da rebelião, de que a rebelião, a revolta, o protesto é o caminho para a solução, quando na verdade a rebelião é o caminho do erro, é o caminho da perdição. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, há uma expressão de Samuel que ele pergunta: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Eu gostaria, irmãos, de destacar duas ênfases nesse novo capítulo, o último que nós lemos. A primeira é sobre a questão da certeza da manutenção da herança de cada tribo, para que não houvesse um desfalque no total das terras da herança daquela tribo. Porque, como já disse aos irmãos, conforme Números, capítulo 36 e versículo 4, quando chegasse o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberiam seria anexada à porção da tribo de seus maridos, e essa propriedade seria tirada da tribo para sempre. A propriedade ficaria com a outra tribo, de maneira tal que aquele sorteio ficaria frustrado. E isso, meus amados irmãos, foi uma questão importante, levantada pelos membros, os líderes da tribo de Gileade.
E eles apresentaram a sua preocupação, associando então ao ano do jubileu. O cerne da questão era, apesar de uma mulher ter o direito de herdar a terra, ela perderia a posse dessa propriedade quando se casasse. Porque quando ela se casasse, os bens passariam a pertencer ao marido. Ainda, meus amados irmãos, em algumas sociedades africanas de hoje, a mulher ainda não pode possuir terras de forma independente. E aqui, se ela se casasse com um homem de outra tribo, a sua tribo, então pertencia, a que pertencia às mulheres, teria então esse desfalque das terras que lhes pertencia por direito. Então, foi com esse problema que os líderes da família de Gileade, da tribo de Manassés, abordaram Moisés, como as filhas de Zelofeade fizeram em Números capítulo 27, versículo 1 e 2. Agora, irmãos, há um ponto assim que chama a nossa atenção, porque, diferentemente das filhas de Zelofeade, que foram perante Moisés, o sacerdote Eleazar, os príncipes e toda a congregação, aqui, esses homens, eles procuraram apenas Moisés e os anciãos. Eles não foram perante toda a congregação. E nós podemos aprender aqui que existem situações que devem ser levadas apenas a quem de direito. Devem ser levadas apenas a quem vai decidir, e não a todas as pessoas, porque aqui era o caso particularmente daquela tribo. Eles não tinham necessidade de levar este caso perante toda a congregação. E aqui, meus amados irmãos, vamos concordar que realmente foi uma boa pergunta levada por eles diante de Moisés e diante dos anciãos. Então, meus amados irmãos, eles estavam preocupados com a permanência intacta da herança da parte que era devida à sua tribo. E como eu falei para os irmãos, isso ia contra o princípio do jubileu, que mesmo que as terras estivessem em mãos de outras pessoas, a cada 49 anos, no ano 50, no aniversário de cada 50 anos, o ano do jubileu, as terras voltariam para os seus herdeiros tribais originais. A segunda ênfase que eu quero destacar nesse capítulo foi o exemplo glorioso que as filhas de Zelofeade deram para todos os homens de Israel,
Porque, novamente agora, diante de uma situação um tanto estressante, aqueles líderes de família seguiram o mesmo caminho, repetiram o que as filhas de Zelofeade fizeram. Tanto as filhas como esses líderes formam para nós um exemplo importante, brilhante, de que aqueles que se comportam corretamente com o Senhor triunfam em suas inquirições, triunfam em suas reivindicações. E aqui, o triunfo era manter as terras na propriedade deles. Glória a Deus. Pois, amados irmãos, a terra fora dada pelo Senhor. E o objetivo é que elas permanecessem de forma permanente. E tudo isso estava no cerne, no bojo da aliança que Deus fizera com Abraão. O que revela, de um lado, a preocupação do povo de manter aquilo que Deus deu, de não abrir mão daquilo que Deus deu, e também a fidelidade de Deus em garantir que o que cada tribo recebeu ficasse como uma posse permanente. Glória a Deus. Há uma expressão, irmãos, em Romanos capítulo 11 e versículo 29, que nós podemos entender que ninguém pode tomar o que Deus nos dá. Diz que os dons de Deus, os presentes de Deus, e o seu chamado, a vocação que Ele colocou em nós, nunca podem ser revogados. A expressão aqui é: são sem arrependimento. Da mesma forma, irmãos, nós podemos ter a certeza de que entraremos na nossa herança, que é um reino eterno que nunca diminuirá. Isso tem que nos dar coragem, irmãos, para avançar e para enfrentar as dificuldades que surgem na estrada da vida, porque o princípio é o mesmo. Ninguém poderá impedir, nem uma coalizão de demônios poderá impedir e nem tirar a nossa herança. Glória a Deus. A nossa herança está intacta. Nós não podemos ceder nem 1 milímetro. Então, irmãos, a situação era a questão dessas famílias onde não nasceram um herdeiro masculino. E essa situação, irmãos, era uma situação que enfraquecia a própria luta pela conquista das terras, porque os soldados que só tinham filhas, evidentemente, quem vai para a guerra é para matar ou morrer, e eles temeriam o dano maior que a morte deles poderiam causar às suas famílias, e portanto
com justa razão, eles hesitariam em ir para lutar as batalhas, porque se as herdeiras recebessem as terras e se casassem com homens fora da tribo, elas levariam consigo as terras que foram primitivamente dadas por sorteio a esta tribo, de maneira que a herança tribal seria diminuída. Então, qual foi a solução que Deus deu a Moisés? Moisés, apesar de ser um legislador, ele não utilizou de recursos de interpretação das leis, de hermenêutica ou de exegese. Moisés foi buscar a Deus. Mesmo nas coisas mais óbvias da vida, diante de interrogações, nós precisamos buscar a Deus, saber o que Deus tem a dizer sobre aquilo. Nem mesmo uma experiência anterior serve de jurisprudência para nós tomarmos uma decisão diante de uma nova interrogação. Como os irmãos sabem, uma vez faltou água. Deus disse para Moisés: pegue o seu cajado e bate na rocha. Uma segunda vez faltou água novamente. Só que a solução de Deus para essa segunda vez foi outra. Dessa vez não era para bater na rocha, dessa vez era para falar com a rocha. Então, diante de uma nova interrogação, nós não vamos olhar como Deus mandou fazer no passado. Nós queremos saber como Deus quer que façamos agora, nesse exato momento. A experiência do passado foi importante, mas ela passou. Agora estamos dentro de um novo momento, de uma nova realidade, e precisamos saber o que Deus quer que nós façamos agora, no presente momento. E a resposta final foi que as mulheres herdeiras poderiam herdar, mas se o fizessem, deveriam casar-se somente dentro da sua própria tribo. E o livro termina neste capítulo 36, com a obediência das filhas de Zelofeade, e que resultou em segurança, em bem-estar e em satisfação para todos. A lição que nós aprendemos aqui é que assim serão abençoados todos os que andam em obediência ao Senhor, todos os que consultam ao Senhor, todos os que esperam por eles, todos os que abrem os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Todos esses vão tomar posse da sua herança e manter essa herança consigo. Olha, meus amados irmãos, para nós que estamos olhando essa história depois de tanto tempo, parece uma coisa muito simples, mas para aqueles que estavam envolvidos diretamente, e o futuro da própria tribo dependeria desse tipo de equilíbrio, era realmente algo preocupante. Glória a Deus. Agora é interessante, irmãos, porque
o Senhor, Números capítulo 36, versículo 5, deu uma ordem a Moisés, dizendo: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós queremos ressaltar nesse versículo 5. Que todas as tribos, porque agora Deus falou para Moisés: diga a todas as tribos, não apenas a tribo de Manassés, mas diga a todas as tribos que a preocupação dos homens da tribo de José é justa. Aleluia. Versículo 6. A terra, e isto o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, com quem acharem melhor, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Então, meus amados irmãos, embora a decisão relativa à herança das filhas de Zelofeade permanecesse firme, intacta, Deus não volta atrás. Cabia a elas responder a esta bondade do Senhor que mudou a lei de heranças, casando-se com alguém da sua própria parentela. Elas tinham o direito de escolher quem elas quisessem, mas desde que fosse dentro da sua própria parentela. O resultado, Números capítulo 36, versículo 7, seria que nenhuma herança seria transferida de uma tribo para outra. Números capítulo 36, versículo 8. E cada um dos filhos de Israel se apegaria àquela porção de terra originalmente dada a eles por sorteio. Assim, toda filha que possuísse uma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel passaria por essa restrição de casamento dentro da própria tribo dos seus pais, para que a terra permanecesse no seu próprio clã. E isso garantia que cada família de Israel ficasse com a totalidade das terras originalmente dada a elas. Números capítulo 36, versículo 9. É interessante que aqui o versículo 7 é repetido. Glória a Deus. Como uma ênfase que nenhuma herança seria transferida de tribo para tribo, de maneira que cada tribo ficaria com todas as terras que lhe foram atribuídas de forma permanente. E o que aconteceu? Números capítulo 36, versículo 10 e 12, diz: as filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membro dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Essas filhas de Zelofeade, que se tornaram conhecidas pelos seus próprios nomes, fizeram exatamente como o Senhor ordenou a Moisés. Elas se casaram com seus primos, os filhos dos irmãos de seu pai.
É muito interessante, irmãos, porque primeiro elas acreditaram na justiça do Senhor, na justiça de Deus. Tanto que, sabendo que Deus é justo, elas passaram por aquela provação principal, que foi enfrentar corajosamente Moisés, o sacerdote Eleazar, os príncipes e toda a congregação, em face de toda a oposição. E agora, como os irmãos sabem, depois, como elas não foram convocadas uma segunda vez, elas foram falar com Josué e com o sacerdote Eleazar. E agora, irmãos, elas alcançam o seu objetivo. Agora elas fizeram isso, obedecendo estritamente ao mandamento do Senhor, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, tornando-se para o povo de Israel, e para nós também, e para toda a cristandade desde então, um exemplo, meus irmãos, de fidelidade. Porque quando homens e mulheres são fiéis ao Senhor e tomam decisões de acordo com a revelação da palavra de Deus, a luz brilha nos seus caminhos, a vitória nas suas reivindicações. Agora, eu achei assim muito interessante que nenhuma dessas 5 filhas de Zelofeade apareceram com a desculpa de que estavam apaixonadas por homens de outras tribos. Nenhuma delas apareceu dizendo: é coisa do meu coração. Eu não posso controlar os meus sentimentos. Porque elas podiam ter procurado rapazes bonitos em outras tribos, mas elas obedeceram a palavra do Senhor e se casaram com homens da sua parentela, feios ou bonitos. Glória a Deus. Irmãos, como eu já falei, nós precisamos aprender em nossas vidas que o mais importante é obedecer às orientações de Deus, do que ir decidindo as coisas de nossas vidas por meio de impulsos, por meio de sentimentos, por meio de desejos, de vontades, e fazer escolhas fora do tempo de Deus ou fora da vontade de Deus. Os irmãos e irmãs que porventura são solteiros, ou viúvos, ou viúvas, ou divorciados, e que têm o desejo de encontrar um novo companheiro ou uma nova companheira, devem colocar isso na sua agenda e pedir ao Espírito Santo que ajude você a controlar os seus pensamentos, para que você não decida por alguém por força de sentimentos, mas por força daquilo que a palavra de Deus orienta. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Agora, quando nós visamos apenas os nossos interesses, vou falar para os irmãos, é muito difícil que os nossos planos estejam de acordo com a vontade de Deus, e depois
nós vamos colher o resultado das nossas decisões. Agora, quando nós priorizamos agradar a Deus e fazer o que Ele nos manda e colocar um ponto final, nós vamos também colher o resultado dessa decisão. Então, Números capítulo 36, versículos 11 e 12, elas se casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, na sua própria tribo, e assim garantiram que a herança permanecesse naquela tribo. Um exemplo, irmãos, brilhante, um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de obediência. E elas colheram o resultado disso. Há um texto, irmãos, sobre casamento em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 14, que Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Porém, meus amados irmãos, a realidade que vez outra, nós encontramos um jovem ou uma jovem crente dizendo que estava esperando que Deus enviasse a sua alma gêmea e que agora encontrou fora da comunidade dos salvos, fora da família de Deus, mas é uma pessoa muito boa, é uma pessoa melhor do que muitos crentes. Um dia eu fui falar com uma mãe cuja filha estava envolvida com um ímpio, e essa irmã falou para mim: não, irmão, mas ele é melhor do que muitos crentes. A palavra de Deus não ensina isso. Nem a palavra de Deus também não ensina esse negócio de encontrar alma gêmea. A palavra de Deus não dá esse respaldo. A palavra de Deus não fala que há um cônjuge específico para cada pessoa. O que a palavra de Deus diz é que as nossas decisões devem ser tomadas de forma sábia. Dentro, irmãos, desse entendimento, eu acredito que o casamento com alguém não deva ser em razão do descobrimento de uma alma gêmea, e sim a uma escolha racional da pessoa com quem nós desejamos passar a vida toda. Agora, a decisão é nossa. Deus não está determinando que alguém fique com alguém. Eu vou dizer francamente para os irmãos, eu não acredito nesse tipo de profecia. Cabe a cada um de nós olhar, vigiar e orar, respectivamente. Olhar, vigiar e orar, para depois não chorar longas lágrimas de sangue. O que a Escritura nos diz é que o casamento deve ser no Senhor. As Escrituras nos dizem, como nós já lemos,
que por meio de Moisés, Deus orientou as filhas de Zelofeade a se casarem com quem lhes parecesse bem. Elas podem casar, Números capítulo 36 e versículo 6. Podem se casar com quem quiserem, contanto que seja na família de seu pai. Posto isso, irmãos, nós podemos afirmar que namoro, noivado e casamento são decisões únicas e exclusivas das pessoas envolvidas, desde que seja entre os filhos da aliança, contanto que seja no Senhor, contanto que seja alguém da comunidade dos salvos. Então, o que eu posso dizer a você que tem desejo de se casar é: pare de esperar uma alma gêmea. Pare de procurar alma gêmea. Isso é muito bom em novelas. Agora, busque um cônjuge, alguém que ame ao Senhor, alguém que ame a palavra de Deus, alguém que ame a oração, alguém que ame o jejum, alguém que ame o louvor. Alguém que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Alguém que tenha como objetivo viver para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu creio que qualquer crente que esteja pensando em se casar deve considerar que a escolha de um companheiro ou de uma companheira significa que ele está trazendo uma nova pessoa para a sua própria família, e também da mesma forma que depois de casado ele se torna parte da família do cônjuge. E não pode vir com reclamações. Eu não vou na casa de sua mãe porque eu não gosto da sua família. Casou, entrou na família, tem que ir para casa. Porque não se casa somente com ele ou ela. Casa-se também com a família dele e com a família dela. Glória a Deus. Então, a escolha de um cônjuge errado pode tornar terrível toda a vida, pelo resto da vida da sua família. E isso aconteceu com Rebeca. Esaú se casou com 2 hititas. Em Gênesis capítulo 27, versículo 46, Rebeca disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui, prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Meus queridos irmãos, as filhas de Zelofeade ficaram famosas porque todos aqueles que seguem o que Deus fala, Deus faz os seus nomes famosos. Aleluia. É o que Deus disse para Abraão. Elas mudaram a legislação de Israel e influenciaram a legislação das demais nações da terra. E aqui está um novo ponto. Elas se casaram exatamente na forma como Deus lhes revelou por meio de Moisés. Eu gosto de dizer que o sucesso não acontece por acaso, e a Bíblia também diz que a maldição sem causa não virá. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
Agora, meus irmãos, lá adiante, no primeiro livro das Crônicas, nós vamos encontrar a continuidade das gerações das filhas de Zelofeade, conforme o capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas, versículo 18 em diante. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Náfis e Nodab foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvido, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar desde até o exílio. Os filhos, versículo 23, os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã, até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres, de grande reputação e chefes de família. Eu quero terminar dizendo para os irmãos e para as irmãs que a sua história não termina com você. A sua história não pode terminar com a sua morte, tendo você filhos ou não tendo. Se você não tem filhos, o seu exemplo tem que servir de inspiração para as gerações presentes e para as gerações futuras. E se você tiver filhos, o seu exemplo deverá ser uma inspiração para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos e pentanetos e até 1000 gerações. E eu termino, irmãos, com uma palavra que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12 e versículo 1 e 2, quando Deus disse: saia da sua terra, saia da sua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Deus está dizendo: saia da mesmice da sua família, saia da rotina de vida, passe a fazer coisas diferentes, vá para onde eu te mando. E Deus diz: farei de você uma grande nação. Em consequência, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção, ou como nós lemos na nossa ARC, se tu uma bênção. Ó Senhor, segundo o Senhor, a inspiração que me destes na preparação desta palavra e também na sua ministração, eu procurei, Senhor, dentro das minhas limitações, ser fiel na transmissão desta palavra, para que ela venha orientar a nós, teus filhos, sobre novos comportamentos que devem, Senhor, ser incorporados à nossa maneira de ser, de estar, de pensar, de raciocinar, de agir, de reagir. Ajuda-nos, Senhor, para que esta palavra continue em ebulição em nosso interior,
E venha, Senhor, promover a transformação do nosso modo de pensar, pela renovação das nossas mentes, e que nós sejamos, Senhor, odres novos para recebermos o vinho novo. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe, cada esposo, esposa, filho, avô, avó, para que as nossas famílias sejam organizadas de uma maneira tal que o teu nome, Senhor, seja glorificado pelas gerações seguintes, e até o dia do arrebatamento, as nossas famílias, não importando quantas gerações passem, elas sejam impactadas pelo nosso porte, enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Ajuda cada um de nós, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, a vencer, Senhor, desejos, sentimentos, vontades, inclinações de nossos corações, que estão em confronto com a Tua palavra e com a revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, digamos todos amém. Por favor, levante a sua mão e agradeça a Deus pelo acesso que você tem à palavra dele, pelo privilégio que nós temos de nos assentarmos comodamente para ler a palavra, para meditar na palavra, para receber a palavra em nome de Jesus.